Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo. Hoje é sábado, bom final de semana pra todos aí, tá? E é um prazer enorme ter vocês comigo aqui mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E ative o sininho pra você ganhar notificação sempre. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a Antártida, que é um lugar bastante interessante pra mim. No meu ponto de vista, né, é o lugar mais interessante da Terra. E como disse o almirante Byrd há muito tempo atrás, a Antártida é o lugar mais importante para a ciência. Por que será? Bom, a gente sabe que o almirante Byrd foi um cara que fez várias expedições na Antártida no passado, descobriu várias coisas, né, que os livros da escola, os livros didáticos não fala muito, não comenta muito, né? E o assunto de hoje vai ser interessante, porque a Antártida, ela é um lugar interessante porque ela ajuda a nos provar algo. Ela ajuda a nos provar se a Terra é um globo ou se ela é plana. Ou seja, no meu ponto de vista, a forma mais eficaz de você saber a forma da Terra é através da Antártida, fazendo uma expedição na Antártida e atravessando a Antártida sentido norte-sul e saindo do outro lado, saindo norte novamente. Ou seja, se você fizer esse trajeto com laser, sempre sendo guiado por laser, não por bússola, porque eventualmente pode dar problema com bússola na Antártida, o que tem que acontecer? Você tem que sempre se guiar com laser e tipo assim, colocar várias bases na Antártida. Mais de 30 bases uniformemente espalhadas, né? Para que você também possa descansar, para que você também possa, né, parar um tempo, também se alimentar, etc e tal, descansar um pouco, porque é um turismo hardcore, porque é um lugar mais frio da Terra, tá? E antes que alguém venha dizer que não tem tecnologia para se fazer isso, porque não é economicamente viável, olha, desculpa, isso não me convence. Se tem tecnologia para mandar sonda para a Lua, se tem no lado oculto da Lua, né, melhor dizendo, se tem sonda para mandar para o Sol, se tem um robozinho lá, o rover, para mandar para Marte, por que então não tem tecnologia para atravessar a Antártida? Engraçado, os astronautas quando vão para o espaço, eles ficam numa temperatura lá que é um frio constante, que é a temperatura mais fria do universo, ou seja, em tese então é mais frio que a Antártida. Ou seja, os caras ficam horas tranquilamente no espaço. Agora, os caras não têm tecnologia para atravessar a Antártida. Você tá de brincadeira, meu. Sério mesmo. Pô, então eu acho brincadeira o cara dizer que eles não conseguem atravessar a Antártida porque é frio demais. Ou então porque não tem tecnologia suficiente. Pô, você tá de brincadeira. Então como é que o cara fica horas tranquilamente lá no espaço? Porque se você for pesquisar, a temperatura do espaço é um frio constante. É a temperatura mais fria do universo. Tá entendendo? Ou seja, é como se fosse 0 graus absoluto, tá entendendo? A temperatura do espaço. Aí os caras não têm tecnologia para atravessar a Antártida. Não, você tá de brincadeira. Não, sério, é muita contradição, galera. Então, a gente vai ler um pouco aqui sobre a Antártida e eu vou colocar esse pensamento aqui que eu tô colocando em cima, né? Porque eu quero levantar um raciocínio e vocês vão ver a forma mais eficaz de se provar, para acabar logo com a dúvida de todo mundo se a Terra é plana ou um globo. E isso é através da Antártida. É o lugar mais importante para se provar isso. Então a Antártida, ela possui aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados de extensão. No entanto, no período de inverno, essa área pode chegar a 26 milhões de quilômetros quadrados, em razão do congelamento da água ao redor, certo? Bom, esse continente possui 98% de sua área coberta por uma camada de gelo. Bom, eu não concordo tanto com esse termo continente, tá? Pra mim não é válido você chamar a Antártida de continente. Esse negócio de chamar a Antártida de continente, isso é capim velho. Isso é manipulação pro gado. Por quê? Porque a Antártida ela é muito mais do que um continente, tá entendendo? Mas enfim, né? Continuando aqui na leitura. Com espessura de 2 quilômetros e volume de 30 milhões de quilômetros cúbicos, né? Ou seja, essa camada de gelo é uma área de fundamental importância, pois nela estão presentes 70% das reservas de água doce em geleiras do mundo, né? Planeta. E seu derretimento altera diretamente o nível dos oceanos. Também não concordo em chamar a Terra de planeta, mas enfim, né? Então isso causa um desequilíbrio ambiental, certo? Pois bem, as condições naturais da Antártida dificultam a fixação do homem nesse território. Bom, aí depende de que contexto está querendo dizer, tá entendendo? Se for o homem que faz parte das massas, né, um homem comum como a gente aqui, aí eu concordo. Agora, se for um cara que tipo assim,
que tem o pé juntinho com os poderosos, aí eu já acho muito difícil o cara não ter fixação pela Antártida. Você tá entendendo o raciocínio? Bom, mas enfim, né? Então, entre os principais empecilhos estão a altitude média, que é cerca de 2.000 metros, né? Como eu falei, é o ponto mais alto da Terra é a Antártida, não é o Monte Everest. Os ventos atingem, né? Eu tinha falado isso no vídeo anterior. Os ventos atingem velocidade de até 200 km por hora e é o lugar que apresenta as menores médias de temperatura da Terra, com temperaturas inferiores a 0 graus Celsius no verão, preste atenção, e 80 graus negativos no inverno. Interessante, né? Vamos comparar a Antártida com o Ártico. No Ártico, quando faz verão, o Ártico ele explode, né, no sentido de ecossistema. Por quê? Porque no Ártico, no verão, muitas espécies começam a migrar para o Ártico, porque o Ártico tem uma boa fauna e flora, tem uma fauna e flora invejável, tá entendendo? Que atrai muitos animais, tá entendendo? Então o ecossistema só aumenta por ali. Então vocês podem ver que o verão da Antártida ele é totalmente do verão do Ártico, porque no verão do Ártico é muito mais quente. Por quê? Porque o Sol, no modelo de Terra plana, isso faz muito mais sentido. Por quê? Porque o Sol ele tá girando ali no Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer ele é bem menor do que o Trópico de Capricórnio, porque o norte é o centro. Então é possível ver o Sol 24 horas, né, no fenômeno Sol da meia-noite no verão, quando você está ao extremo norte. O mesmo não é possível de se visualizar na Antártida. Ou seja, isso é muito mais esperado no modelo de Terra plana, onde o sul, onde toda a camada de gelo, né, onde toda a borda seria a Antártida e o norte seria na parte central do modelo. Tá entendendo? Ou seja, só essa diferença já acaba com a possibilidade da Terra ser uma esfera. Tá entendendo? Mas enfim. Mas tudo bem, né? A parte boa do vídeo vai ficar para daqui a pouco. Então, mesmo com todas essas condições adversas, a Antártida é habitada por uma média de 4.000 pessoas durante o verão e 800 durante o inverno, sendo todos eles pesquisadores de 27 países diferentes que possuem base científica no continente. Sim, há várias bases científicas na Antártida, inclusive uma base brasileira, foi isso que eu quis dizer. O Brasil é uma das nações que realizam pesquisas com fins pacíficos nesse continente, com a base Comandante Ferraz, que é essa daí. Localizada no Polo Sul geográfico, diz aqui, né, de latitude 90 sul, a Antártida é banhada pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e possui um dos maiores lagos do mundo, Vostok, com 10.000 km² de extensão e enorme volume de água doce. Bom, a vegetação ela é pouco diversificada em virtude das condições climáticas. Prestem atenção agora nessa parte. Fortes ventos, pouca luz solar, ou seja, pouca luz solar, diferente do Ártico que recebe muita luz solar no verão. Baixa fertilidade do solo e a fauna é composta por pinguins, baleias, focas, albatrozes, estrela do mar, crustáceos, entre outros. Então você pode perceber que a fauna na Antártida, ou seja, é totalmente diferente da fauna do Ártico no verão. E vale lembrar que o verão da parte norte da Terra ele é muito mais quente do que o verão da parte sul. Por quê? Porque o sul, no Trópico de Capricórnio, que é o trópico maior, o Sol ele tem que fazer ele tem que traçar um circuito muito maior do que no Trópico de Câncer, porque o Trópico de Câncer ele tem uma extensão bem menor do que o Trópico de Capricórnio. Ou seja, no modelo da Terra plana é uma observação que faz bastante sentido no meu ponto de vista. Eu penso que só essa diferença entre Antártida e Ártico, no meu ponto de vista, essa observação já é suficientemente capaz de quebrar qualquer possibilidade da Terra ser um globo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Bom, a gente leu isso aqui pra gente, né, se inteirar um pouco do que é a Antártida, né? Então agora a gente vai para a parte mais interessante do vídeo, né? A gente vai para uma discussão interessante. Bom, então tá aí a base Comandante Ferraz na Antártida, né? Essa base aqui é uma base brasileira, né, que foi instalada, se não me engano, em 2019. Bom, então a pergunta é: qual a melhor forma de provar se a Terra é um globo ou se ela é plana? Bom, uma observação interessante que eu queria compartilhar aqui. Então é o seguinte, no meu ponto de vista, a melhor forma de se provar a forma da Terra é fazer o seguinte, atravessando o Polo Sul. Galera, a melhor forma seria atravessando o Polo Sul. Não é fazendo viagem espacial, tá entendendo? Não. No meu ponto de vista, a forma mais eficaz seria aqui na Terra mesmo, atravessando o Polo Sul. Porque, ó, venha comigo aqui no raciocínio, note o seguinte.
Aqui a gente tem um globo da Terra, aqui a gente tem a Antártida, né, a parte de baixo. Aqui vocês podem ver que acima da Antártida, né, tá o extremo sul da América do Sul. E vocês podem ver que aqui na parte de trás, aqui na parte de baixo da bola, tá a Oceania, no caso a Austrália, os países da Oceania. Então, no meu ponto de vista, o que deveria ser feito? Aqui no extremo sul da América do Sul tem um caminho para a Antártida. Na verdade tem dois caminhos, que é Punta Arenas no Chile e Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Esses dois lugares seriam caminhos para a Antártida. O que deveria ser feito? Você deveria começar o trajeto de uma desses caminhos. Você começaria o trajeto e iria aqui para a Antártida, certo? E da Antártida você atravessaria a Antártida em linha reta, ou seja, com laser. Mas tem que ser com laser preciso e você tem que medir a distância em linha reta. Tá entendendo? A gente está falando de atravessar a Antártida no sentido de começar o trajeto pelo sul, entrar na Antártida, atravessar toda a Antártida e sair no norte, sair lá na Oceania. Se isso fosse feito, ou seja, se for possível disso ser feito, se for possível fazer isso, olha cara, desculpa, mas acabou com a dúvida de todo mundo. Se for possível fazer isso, já está mais que comprovado, a Terra realmente é um globo. Ela é uma esfera com 40 mil quilômetros de circunferência. Agora, se não for possível fazer esse trajeto por algum motivo, será que isso impossibilita a Terra de ser um globo e pode provar o contrário? É o que a gente vai ver aqui também nesse vídeo. Então, se isso que eu estou falando fosse possível de se realizar, você atravessar a Antártida no sentido, vamos dizer assim, você começa o trajeto no sul, você saiu do sul, você vai para a Antártida. Da Antártida você vai atravessar toda a Antártida, você vai atravessar, você vai adentrar a Antártida adentro, certo? E você vai ultrapassar as latitudes, 60 graus sul, 70, você vai chegar até a latitude 90 graus sul, até o extremo sul da Antártida e atravessar e chegar na Oceania. Se isso for possível, olha cara, isso já acaba com a dúvida de todo mundo, a Terra realmente é um globo. Se isso fosse possível de ser feito, se alguém conseguir fazer isso, eu mesmo seria o primeiro a vir aqui no canal e fazer um vídeo e dizer, ó galera, desculpa, mas agora deu ruim, realmente foi provado que a Terra é um globo, não tem mais por que eu ficar aqui dizendo que a Terra é plana. Você tá entendendo o raciocínio? Desculpa, só me corrigindo, eu falei assim, sair lá no norte, na Oceania. Não, desculpa. O que eu quis dizer é o seguinte, é você começar o trajeto aqui pelo Chile, né, ou pela Argentina, no extremo sul aqui da América do Sul, entrar na Antártida, você atravessar toda a Antártida, passar do paralelo 60 graus sul, você chegar no paralelo 70, avançar para 80, para 90 e chegar lá do outro lado, ou seja, chegar na Oceania. Se você conseguir fazer isso, aí sim você prova realmente que a Terra é um globo. Então, qual é a melhor forma de se provar que a Terra é um globo ou que ela é plana? Ou seja, a melhor forma de descobrir o formato da Terra é atravessar o Polo Sul, certo? Pois bem. Então tá aqui, ó. É o que eu tô falando. Você deveria ter pelo menos mais de 30 bases uniformemente distribuídas por toda a Antártida, para que também fosse possível de você fazer esse trajeto. E você deveria você deveria ter em mãos os equipamentos corretos. Tá entendendo? Ou seja, isso seria um turismo hardcore e, no meu ponto de vista, é um turismo que deveria ser popularizado. Ou seja, se mais de 5 mil pessoas atravessassem a Antártida por ano, se 5 mil pessoas, e não estou falando pessoas que têm esquema com o governo, com agências governamentais, financeiras, estatais, não. Estou falando pessoas como nós, pessoas que fazem parte das massas, que tipo assim, não estão envolvidos com nenhum tipo de sociedade secreta, nenhum tipo de coisa desse tipo aí. Tá entendendo? Nada desse tipo. Ou seja, deveria ser um esquema popularizado. 5 mil pessoas atravessaram a Antártida, as 5 mil chegaram à mesma conclusão, atravessaram a Antártida. Cara, tá provado realmente que a Terra é um globo. E se a Antártida realmente tivesse formato aqui, levando em conta isso também. Porque há uma possibilidade da Antártida ter um outro formato. Então se ela tiver um outro formato, então a gente pode chegar à conclusão do oposto. Mas tá aqui, ó, tem a Antártida e você tem que tomar um ponto como referência, né, quando você chega na Península Antártida, e daí já começar a instalar leis e começar o trajeto em linha reta, tá entendendo? E você medir a distância, tá entendendo? Agora, por que eles não fazem? A pergunta, por que será que eles não fazem esse trajeto? Por que eles não tentam organizar um turismo científico e popularizar o esquema e fazer com que
grande parte das pessoas que fazem parte das massas possam ter a oportunidade de fazer um turismo como esse, de tentar atravessar a Antártida para provar realmente se a Terra é um globo ou se ela é plana. Por que eles não fazem isso? Bom, eu acho que eles sabem a resposta, né? É por isso que eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque eles sabem que o percurso vai ser muito maior, vai dar muito mais trabalho. Por quê? Porque os poderosos, galera, entendam, os poderosos, as pessoas que controlam o mundo, os controladores, eles sabem da verdadeira forma da Terra. Eles sabem que a Terra é plana, por isso que eles não fazem. Porque o percurso seria muito maior se a gente levar em conta que a Antártida tem esse formato aqui. Por isso que eu falo que a Antártida, ela não deve ser chamada de continente, porque ela é muito mais do que um continente. Você tá entendendo? Por que você acha que existe o Tratado da Antártida hoje? Porque no passado descobriram coisas que eles não querem que nós tenhamos acesso. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ou seja, é uma coisa que é restrita a um grupo de pessoas, tá entendendo? Privilegiadas. Então, por isso que eles não fazem, por isso que eles não permitem que as pessoas façam isso, um turismo independente. Tá entendendo? Por quê? Porque se fizerem, as pessoas vão saber o que eles sabem. Então não é interessante, eles não querem que as pessoas saibam o que eles sabem. Então, galera, a forma mais eficaz para matar de vez essa dúvida de qual é o formato da Terra, não tem jeito, galera. Deveria ser atravessando o Polo Sul da forma como eu falei. E se não for possível atravessar dessa forma, então indica que a Antártida ela tem um formato muito diferente e um formato perto disso daqui. Tá entendendo? Então indica que a Terra ela não é um globo. Tá entendendo? E esse pessoal, eles têm certeza que a Terra não é um globo. Não é um globo, tá entendendo? Eles sabem. E eles não querem que a gente saiba o que eles sabem. Então, como eu falei, galera, a questão aqui é bastante interessante. Bom, tem uma sonda espacial aí, Voyager, está funcionando a 23 bilhões de quilômetros da Terra. Ou seja, esses caras têm tecnologia suficiente para criar um tipo de sonda desse tipo para fazer ela funcionar essa distância toda. Se eles têm tecnologia para manter essa sonda lá, e essa sonda consegue passar pelas camadas atmosféricas, pelas diferenças de temperatura que tem nas camadas atmosféricas, e ela consegue sobreviver lá no vácuo do espaço, né? E não acontecer nada com o aparelho. Bom, então eu acho que eles têm condições suficientes de tentar atravessar a Antártida, pelo menos tentar. Mas por que não fazem isso? Tá entendendo? Eu não tô falando, tipo assim, você sair de uma parte da Antártida, tá entendendo? E pum, e parar em outra. Não é isso não, não tô falando isso não. Tô falando atravessar a Antártida e atravessar literalmente. Começar o trajeto aqui, ó, do extremo sul da América do Sul, ir aqui pra Península Antártida e da Península Antártida atravessar a linha reta a ponto de você sair na Austrália. Ou seja, só existe essa forma, no meu ponto de vista, é a forma mais eficaz de acabar com essa dúvida e provar se a Terra é um globo ou se ela é um plano. Agora, por que eles não fazem? Daria pra fazer esse turismo que eu tô falando? Daria pra fazer essa expedição e atravessar a Antártida dessa forma? Daria, porque tem tecnologia pra isso. Mas por que o pessoal não faz? Porque eles sabem, eles têm certeza que a Terra é plana. Por isso que eles não fazem, porque o trajeto seria muito maior e eles sabem disso. Bom, finalizando nossa conversa, espero que todos tenham entendido e gostado desse vídeo. Aquele dedo no like, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.